Bom dia a todos. Vamos começar, pessoal, a nossa aula, e a ideia central é a gente terminar a nossa aula sobre juízes. Né, recapitulando, né, nós estamos na unidade 4 do nosso curso de Processo Civil 1, da UFBA 2024.2, aonde a gente está tratando de sujeitos processuais. A gente está tratando de sujeitos processuais. E na unidade 4, sujeitos processuais, a gente está dentro de juízes, tratando da magistratura, e já tratamos de todos os aspectos gerais da magistratura, e hoje vamos tratar da parte de impedimento e suspeição. Na verdade, nós já começamos a tratar de impedimento e suspeição, e vamos hoje voltar a tratar de impedimento. Estaria faltando somente suspeição, mas vamos voltar a tratar do impedimento e fechar a suspeição, e vamos passar por auxiliares do juízo, tá? Queria pedir a vocês, para quem for possível, obviamente, abrir as câmeras para que eu possa ver vocês. É sempre muito melhor, é sempre muito mais agradável para a gente, muito melhor identificar vocês, lembrar de vocês em sala de aula. Essa distância é sempre muito chata, e vocês sabem que a qualquer momento que precisarem, que quiserem, estou à disposição de vocês para fazer as perguntas. Como a gente falou na aula passada, as noções de impedimento e suspeição, vocês estão me ouvindo bem, não é isso? Espero que estejam me ouvindo bem. Se precisarem, interrompam. Então, ótimo. Obrigado, Isabel. Então, a noção de impedimento e suspeição, elas estão intimamente ligadas com o princípio do juiz natural, tá? Que decorre, obviamente, do princípio do devido processo legal, né? A partir do momento que o Estado juiz avoca para si a prerrogativa, avoca para si a solução dos conflitos de interesse, o monopólio, em princípio, do conflito de interesse. É claro que a gente tem a arbitragem como uma exceção, é claro que a gente tem a autocomposição, é claro que a gente tem os meios alternativos de solução dos conflitos, né? Mas fora essas opções, a regra é que o Estado avoca para si a solução dos meios de conflito, inclusive criminalizando, né, no Brasil, com o crime de uso arbitrário das próprias razões, criminalizando a solução impositiva por força, ainda que você tenha razão, a solução da autotutela. Ele precisa dar uma resposta, e essa resposta precisa ser feita por um terceiro, né, o próprio Estado juiz, mas por um terceiro, né, que seja imparcial. Esse terceiro imparcial, né, é justamente, ou precisa necessariamente, né, ter ou ser esse juiz, esse terceiro desinteressado da causa, este terceiro que seja um juiz natural, que, pelo conceito tradicional de juiz natural, ele precisa ter pelo menos duas características essenciais. Ele precisa ser um juiz competente e compatível, né? A noção de competente está essencialmente ligada a um juiz competente, segundo as regras legais de definição de competência, como, em princípio, um juiz que não seja um juiz criado ex post factum, ou seja, um juiz que tem que ser feito, em princípio, preternitamente ao fato que estará sendo julgado em juízo, e precisa ser um juiz compatível. Aqui eu faço uma nota de rodapé para uma obra muito, muito importante, muito interessante, do professor Antônio do Passo Cabral, professor titular da UERJ, que atualiza e revisita esse conceito de juiz natural a partir do princípio da eficiência, né, que é juiz natural e eficiência, né, repensando o princípio do juiz natural, né, inclusive flexibilizando esse princípio e levando em conta a eficiência, trazendo exceções às regras do juiz ex post facto e às regras legais de competência, para que, em casos excepcionais, ela possa ser flexibilizada. É um livro que eu super indico, tá?
Mas, como regra geral, esse juízo precisa ser um juízo competente, criado antes do fato e de acordo com regras legais de competência. Ponto. Além disso, ele precisa ser um juízo compatível. Entenda-se no juízo compatível esse juízo desinteressado, esse juízo, é, esse juízo que não tenha interesse na causa, esse juízo que seja um juízo que não seja, portanto, suspeito, que não seja, portanto, impedido. Né? A noção do juiz natural está essencialmente vinculada, né, a um juiz, e aí a noção de aí a noção de impedimento e suspeição, ela é distinta da noção de competência, porque a noção de competência é uma noção vinculada ao juízo, órgão jurisdicional. Então, a competência é da primeira vara, né, da primeira vara cível, a competência é da quinta vara de relações de consumo, a competência é da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, a competência é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A competência é do juízo, órgão jurisdicional. E quando a gente fala da compatibilidade, né, que a gente quer que o juiz, né, seja um juiz imparcial, a gente está falando da figura do juiz, a pessoa física do juiz. Pessoa física do juiz. E aí, quando a gente fala de impedimento e suspeição de juiz compatível, a gente está falando de juiz, beleza? Juiz. Pessoa física do juiz. Então, ele, pessoa física do juiz, é que tem que ser compatível. Não pode ser impedido e não pode ser suspeito. Tudo isso eu já falei para vocês, eu estou botando todo mundo aqui na mesma página. Ponto. Qual é a diferença essencial do impedimento para a suspeição? Ambos são defeitos que afetam a compatibilidade do juiz, ambos são defeitos que afetam a parcialidade do juiz, a imparcialidade do juiz. Ambos são requisitos de validade subjetivos do processo afetos ao juiz. Todos eles estão relacionados àquela aula lá atrás que a gente falou, né, sobre requisitos de validade do procedimento, requisitos de validade do processo, tá? Esses requisitos estão ligados ao procedimento como um todo. Eles levam, né, inclusive, né, à invalidade de todo o procedimento. Né? O impedimento, você tem um nível maior, né, um nível maior, né, de imparcialidade, enquanto que a suspeição é um nível menor. Eu fiz, inclusive, né, quando a gente falou em sala de aula, que eu iniciei essa aula, a gente falou, fez inclusive um paralelo, né, entre o regime jurídico do impedimento com o regime jurídico da competência absoluta e um paralelo do regime jurídico da suspeição com o regime jurídico da competência relativa, para que vocês lembrem aí. Né? Porque o regime, a incompetência, ou o impedimento, ele está afeto, as hipóteses de impedimento estão correlacionadas a hipóteses objetivas. São hipóteses objetivas, são hipóteses fáticas de natureza objetivas. Enquanto que as hipóteses de suspeição são hipóteses subjetivas. As hipóteses fáticas não são hipóteses cara crachá, que eu olho e elas aconteceram. Tá? As hipóteses de impedimento, elas são hipóteses de ordem pública, são fixadas e analisadas, porque ocorrendo tais hipóteses, né, elas automaticamente geram, né, presume-se, há uma presunção legal da imparcialidade do juiz. Enquanto que nas hipóteses de suspeição, né, há essa presunção, mas essa presunção pode ser afastada. É como se fosse uma presunção jure de jure e uma presunção juris tantum. Então, nas hipóteses de suspeição, nas hipóteses de impedimento, né, elas não geram preclusão, enquanto que nas hipóteses de suspeição eu preciso alegar na primeira oportunidade sob pena de preclusão. Se eu tenho uma decisão que não reconhece o impedimento, assim como uma decisão que não reconhece a suspeição, que a parte discorda, ela pode recorrer de ambas as decisões. Mas as hipóteses de impedimento, elas dão ensejo, inclusive, a possibilidade de propositura de ação rescisória.
enquanto que as hipóteses de suspeição não dão possibilidade de propositura de ação rescisória. Beleza? Então, as hipóteses de impedimento possuem um grau maior, né, um grau maior de ofensa à ordem jurídica, porque são hipóteses fixadas em razão de ordem pública, enquanto que as hipóteses de suspeição são razão de hipóteses vinculadas à ordem, né, ao interesse particular. E aí eu já falei das hipóteses, né, e eu vou somente voltar a repassar aqui, né, com vocês, porque tudo isso eu já falei em sala de aula. Então, somente para repassar. São hipóteses de impedimento, todas elas previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil, né? Ou seja, o juiz estará impedido de julgar todo processo em que ele interveio anteriormente como mandatário da parte, ou seja, se ele foi advogado de um processo, ele não pode no futuro vir a ser juiz, em que oficiou como perito, em que funcionou como membro do Ministério Público, em que prestou depoimento como testemunha, que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão, se ele foi juiz de primeiro grau e depois foi promovido a desembargador, ele não pode voltar a julgá-lo no tribunal. Em que nele interveio postulando como defensor público, advogado, como membro do Ministério Público, né, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente, né, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, tá? E aqui é importante, porque ainda que este seu parente até o terceiro grau não esteja atuando no processo, mas se ele fizer parte do escritório de advocacia, né, que representa a parte do processo, o magistrado não poderá atuar. Quando for parte no processo, ele próprio, o magistrado, né, ele não pode julgar o processo em que ele é parte, e aqui tem um ponto interessantíssimo, né, que mas aí está mais afeto ao processo criminal, e aí sugiro que vocês conversem com o professor de processo criminal de vocês, né, que justamente o processo criminal da tentativa de golpe de Estado, né, em que está terminando esta semana o plenário virtual da arguição pelo ex-presidente Bolsonaro do impedimento do ministro Alexandre de Moraes de funcionar como relator do processo em que ele é tido como uma das vítimas, portanto, em certa medida, parte no processo penal, da tentativa de homicídio correlata à tentativa de golpe de Estado. E o Supremo, né, afastou o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, parece que por 10 votos a 1. Eu até quero ver se pego esses votos para entender como foi feita o raciocínio para afastar esse impedimento, que me parece ser muito claro, né? E é um impedimento dessa natureza que gerou a nulidade, inclusive, na verdade, no caso lá, foi suspeição, né, de todo o processo da Lava Jato, mas isso aí está mais afeto ao processo criminal, tá? Então, em que ele próprio, por parte, assim como qualquer parente seu até terceiro grau. Também há impedimento quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração da pessoa jurídica que for parte no processo, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte instituição de ensino da qual ele tenha relação de emprego, né, ou vínculo de prestação de serviço, quando promover ação contra a parte ou advogado do processo, ou seja, não é no mesmo processo, obviamente. Se eu tenho um processo contra João, eu não posso julgar outro processo de João, tá? Obviamente não é o mesmo, porque se fosse o mesmo, eu entraria naquela outra hipótese de impedimento, de não poder julgar o processo em que eu mesmo sou parte, né? E também não pode funcionar no mesmo processo, né, dois parentes. É aquela hipótese que eu falei em sala de aula, em órgãos colegiados, quando você tem dois irmãos, marido e mulher, pai e filho, funcionam no mesmo tribunal, né, a participação de um retira o outro, né, quando dois juízes, né, foram parentes consanguíneos, afins ou em linha reta ou colateral até terceiro grau,
né, o primeiro que funcionar no processo exclui a participação do outro, tornando o outro impedido. Havia uma outra hipótese de impedimento, que estava no inciso terceiro, né, que era, inclusive, aquela própria focada para evitar ou tentar reduzir a influência da advocacia espúria de alguns escritórios de filhos de ministros no âmbito de tribunais superiores, que era a do inciso 8º do artigo 144, que objetivava tornar impedido para um ministro, para um juiz qualquer, né, na verdade um magistrado qualquer, mas o foco subjacente nos debates legislativos era justamente essa questão de alguns escritórios, de alguns filhos de ministros, era de tornar impedido um julgador de julgar qualquer causa de qualquer cliente que contratasse o filho de um magistrado. No caso, não era um filho, era um parente de magistrado até terceiro grau, na mesma lógica de parente em linha reta colateral até terceiro grau. Tá? Contudo, esta hipótese de impedimento foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5953, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes. Por fim, quanto ao impedimento, é importante entender que estas hipóteses de impedimento elas ficam afastadas quando ela foi intencionalmente gerada para caracterizar o impedimento. Então, por exemplo, quando eu contrato o escritório, né, de um parente de um julgador que já estava julgando a causa para afastar aquele julgador, né, isso afasta o impedimento. Isso permite que o magistrado continue a atuar. Eu sei, por exemplo, que uma causa muito grande, eu sei que um determinado magistrado julga contrário a uma determinada tese, e aí eu quero afastar esse magistrado. Então, eu vou lá e contrato o escritório de um parente dele, para que ele ingresse no processo e tornaria ele impedido. Então, como a gente tem, inclusive a gente já viu que entre os deveres do magistrado está o de evitar, né, atos de simulação e de fraude processual, né, e dolo processual. Né, expressamente o CPC admite o afastamento das hipóteses de impedimento sempre que isso for ou puder, né, estar sendo gerada a hipótese especificamente para caracterizar o impedimento de um magistrado. Né? Então, essas situações de dolo seriam afastadas. Como a gente já viu, as hipóteses de suspeição, né, elas são hipóteses relacionadas a matérias de interesse mais privado, hipóteses de natureza mais subjetiva. Elas podem também ser conhecidas de ofício, inclusive existe a possibilidade que o juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, até para que ele, por exemplo, não precise externar os motivos que podem eventualmente ser constrangedores, né, das relações subjetivas que ele possui com a parte, com o advogado da parte, que lhe tornariam imparciais para o julgamento. Porque o objetivo central não é fazer fofoca, não é saber os motivos pelos quais o juiz seria imparcial, e sim evitar o julgamento imparcial, né? Ou seja, os valores que a lei quer preservar no princípio do juiz natural, que é tutelado aqui pelos institutos do impedimento da suspeição, são justamente os valores do julgamento justo, do julgamento imparcial. Não importa tanto saber quais são os motivos pelos quais o juiz seria imparcial, mas sim garantir que o julgamento seja imparcial, garantir a imparcialidade no julgamento, para que a tutela jurisdicional seja uma tutela jurisdicional justa e adequada. Então, neste sentido, é permitido que o magistrado se declare voluntariamente suspeito, né, por motivo de foro íntimo, sem que precise declarar o motivo pelo qual ele está se considerando suspeito. Porque estaremos aí preservando os valores pelos quais o princípio do juiz natural foi instituído. Beleza? Mas, não arguída a suspeição na primeira oportunidade, haveria preclusão. Né? Então, vamos lá. Quais são as hipóteses de suspeição?
quando o juiz for amigo íntimo de qualquer das partes ou de seus advogados. Também haverá suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, né? Tenham sido esses presentes recebidos antes ou depois de iniciado o processo. Então, aqueles magistrados que viajam para o exterior por conta, participam de congressos em hotéis 5 estrelas, super luxuosos, com bebidas caríssimas, jantares, tudo pago por um determinado cliente, e depois estão julgando um processo importantíssimo desse cliente, é uma hipótese que você pode vir a arguir a suspeição, tá? Que aconselha alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministra meios para atender as despesas do litígio. Então, são duas hipóteses aqui separadas. Então, se você tem um amigo magistrado e pede a ele um aconselhamento sobre uma determinada situação jurídica, isso é muito comum de acontecer, né? Uma pessoa, um determinado empresário, uma determinada pessoa, qualquer um funcionário vai lá e tem um amigo, um vizinho que é juiz, vai lá e tira uma dúvida do processo. Ou, pô, bati meu carro, aconteceu isso, ou assinei um contrato, ou comprei uma casa e deu um problema. Ótimo, ok. Não tem problema nenhum. Você pode tirar uma dúvida com um vizinho, com um amigo que é um juiz. Agora, se depois desse processo cair na mão do vizinho, ele já pré-julgou, né? Ele já deu uma opinião legal sobre isso aí. Então, ele deveria, né, se declarar por suspeito, porque o julgamento não será justo, né? Ou então que ele subministra meios para atender as despesas do litígio. Então, é um amigo, você emprestou um dinheiro para o cara pagar as custas e depois o processo caiu para você. Também estaria suspeito. Quando qualquer das partes for credora ou devedora de seu cônjuge, companheiro ou de parentes, em linha reta, colateral, até 3º grau, inclusive. Então, ou seja, você vai julgar uma causa, né? Vai julgar uma causa, mas uma das partes é devedora sua, né? Ou seja, isso pode atrapalhar, pode vir a gerar uma suspeição. Ou quando tiver interessado no julgamento do processo em qualquer das partes, quando houver um interesse no julgamento. Esse interesse pode ser um interesse financeiro, como está a hipótese anterior, né? Quando for credor, há em tese um interesse financeiro. Se você é credor, você quer que aquela parte ganhe, até para que você possa receber. Mas o interesse pode ser outro. Então, por exemplo, pode ser até um interesse, às vezes, de que a tese prevaleça, porque você, por exemplo, vai estar julgando um caso de um outro colega seu, juiz, que pediu uma vantagem, que você também pode ter um direito à mesma vantagem financeira, né? Ou então, você está julgando uma causa, você está julgando uma determinada causa, pedindo... Vou pegar um exemplo aqui, tem uma dúvida jurisprudencial. Existe uma discussão se os moradores de cobertura em apartamentos, porque as coberturas têm normalmente uma área construída maior, devem ou não devem pagar o dobro de condomínio. Bom, então, imagine um juiz que mora em cobertura e ele quer pagar a taxa de condomínio normal e tem um morador de uma cobertura de outro prédio que entra com uma ação para discutir, pedindo também para pagar uma taxa de condomínio única e não dobrada. Esse juiz pode ter interesse, né, em criar ou em gerar uma jurisprudência a favor do pagamento da taxa de cobertura única, para que as coberturas paguem uma única taxa de condomínio e não em valor dobrado. Então, esse, por exemplo, é um exemplo em que pode gerar uma hipótese de suspeição. Beleza? Assim como eu não posso arguir um impedimento para gerar um impedimento, né, criar a hipótese de impedimento, ela pode afastar, também pode ser afastada a suspeição, né, ou será ilegítima a suspeição, quando ela tiver sido provocada. A parte em que provoca a suspeição não pode vir a alegar, né, essa hipótese de suspeição. Tá? Beleza até aqui? Então, vamos seguir adiante, pessoal. Como é o procedimento de arguição de impedimento ou suspeição? Tá? Então, em princípio, eu vou tratar o procedimento como um todo, somente a única questão que a gente precisa lembrar é que o impedimento
este procedimento não precisa ser feito na primeira oportunidade, pode não ser feito na primeira oportunidade, e a suspeição tem que ser feita necessariamente na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, tá bom? Então, vamos lá. Constatado o fato do impedimento à suspeição, então, como regra para o réu na contestação, e como regra para o autor logo depois da distribuição, então, verificado o impedimento ou suspeição, mas pode acontecer somente de forma superveniente, que você toma conhecimento, mas constatado, né, o conhecimento, né, a ciência do fato do impedimento ou suspeição, a parte deverá alegar o impedimento ou suspeição em uma petição específica, indicando qual o fato que gera o impedimento ou a suspeição. Não é uma petição, não é uma petição inicial, como a petição inicial do processo, mas é uma petição em que eu tenho que ter a causa do impedimento ou suspeição. Então, dizer, olha, eu estou alegando impedimento, né, porque o seu filho é advogado desse escritório, do escritório que representa o cliente, que é a parte adversa do meu processo, estou provando isso com... E aí precisa instruir o processo. Com a cópia da procuração, a cópia do contrato social do cliente, a cópia do contrato de honorário, os documentos que você tiver para fazer essa prova. Então, eu estou arguindo que você é suspeito porque você é amigo íntimo, porque eu tenho aqui as fotos da rede social, né, que você viajou com ele juntos para Estados Unidos, para Disney, e que você estava no casamento dele como padrinho do casamento dele. E eu tenho 3 testemunhas, João, Fulano, Beltrano, que vão testemunhar dizendo que você, juiz, é amigo da parte contrária. Então, você tem que fazer uma petição específica, né, alegando, instruindo com os documentos que você tem e apresentando desde logo, né, quais são as testemunhas que você tem, indicando o fato que gera o impedimento ou a suspeição, apresentando os documentos, indicando qual é o rol. Beleza? Neste incidente, e isso gera um incidente processual, que vai ser autuado em apartado. Autuado em apartado o processo. Ele fica ao lado do processo, tá certo? Por que é que vai ser autuado, inclusive, em apartado? Porque nesse incidente o juiz é parte. Ele é parte. Ele é sujeito processual. Ele vai apresentar, se for o caso, defesa. Ele tem direito a recorrer, tá? A recorrer. Então, feita a decisão de forma fundamentada, o juiz aí tem 2 opções. Ele vai dizer assim, é verdade, eu não percebi que o processo era do escritório de meu filho, ou eu não percebi que o processo era desse meu amigo. Às vezes acontece. Às vezes ele tem tantos processos que estava passando pela assessoria e nem ele viu. Aí ele vai e reconhece. Ele reconhecendo, acabou o incidente de suspeição e impedimento. Ele vai remeter o processo para o seu substituto legal, né? Ele vai remeter o processo para o seu substituto legal e o processo seguirá, tá? Sem nenhum tipo de problema. O juiz impedido ou suspeito sai do processo e o processo prossegue com o substituto regular, beleza? Se eventualmente o juiz não reconhece, ele vira lá e diz assim, não, eu não sou impedido, ou não, eu não sou suspeito. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar autuar em apartado, né? Ele autua em apartado, ou seja, ele manda fazer como se fosse um novo processo que vai ficar ao lado. Apresenta as suas razões, diz assim, eu não sou suspeito, é como se apresentasse a sua defesa, diz assim, eu não sou suspeito por isso, eu não sou amigo íntimo, porque embora eu tenha viajado para o exterior, eu viajei numa excursão que tinha 40, 50 pessoas, e eu estava no casamento, mas eu não era padrinho, então eu era padrinho só, os motivos pelos quais ele vai alegar que não era suspeito, ou pelos quais ele não era impedido, beleza? Ou então, eu não estou, o meu filho não é mais sócio desse escritório de advocacia, então por isso eu não estou impedido mais. Bom, qualquer que seja o motivo pelo qual ele entende que não é mais impedido, que não é suspeito. E prepara essa defesa, junta esse processo, né? E aí ele vai remeter para o tribunal.
porque vai ter que ser julgado por uma autoridade hierárquica superior. Ele passa a ser julgado pelo tribunal. Então, o incidente de suspeição, ele vai ser julgado pelo tribunal. Por que no tribunal? Porque o regimento interno do tribunal, porque o regimento interno do tribunal determinar. Porque o regimento interno do tribunal determinar. Esse incidente, então, vai ser distribuído para um relator, que é um dos desembargadores do tribunal, se Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, ou um dos ministros, se Tribunal, né, Superior, né, STJ ou STF, e este relator declarará os efeitos pelos quais esse incidente é recebido. Ou seja, se este efeito vai determinar a paralisação do processo principal, ou se esse incidente não gerará a paralisação. Isso chama concessão ou não concessão de efeito suspensivo. Então, o tribunal determinará ou não a concessão de efeito suspensivo ao incidente, né, de suspeição ou de impedimento. Então, isso quem vai decidir não é o juiz, excepto ao qual eu alego a suspeição e impedimento. Quem vai decidir é o relator do incidente de suspeição. Então, o relator vai dizer assim, então, o que é que o relator levará em conta isso? Ele levará em conta os requisitos da tutela provisória, ou seja, ele levará em conta a presença de fumus boniuri e periculum in mora. Se ele achar que tem mais chance do juiz ser suspeito e impedido do que não tem, ele vai declarar efeito suspensivo. Se ele entender que tem menos chance de ser, numa análise de cognição sumária, que tem menos chance dele ser suspeito e impedido, ele provavelmente negará o efeito suspensivo. Quando ele determinar o efeito suspensivo, né, ele vai dizer a quem cabe a apreciação das tutelas de urgência. Porque mesmo que o processo tenha sido determinado o efeito suspensivo, ainda que eu receba, né, o incidente de arguição, de suspeição ou de impedimento com efeito suspensivo, o processo pode ter medidas urgentes a serem determinadas. Então, eu paraliso o processo. Ok, mas a pessoa precisa de uma tutela de urgência, como, por exemplo, desbloquear um determinado valor, autorizar um procedimento médico, determinar a participação em uma licitação, garantir a contratação em um concurso público. São só alguns exemplos de medidas urgentes. Então, o processo está paralisado, mas eu não posso permitir o perecimento do direito. E aí o relator vai dizer, olha, eu determino um efeito suspensivo e, caso haja necessidade de proferir alguma medida urgente, designo o substituto legal do juiz cujo impedimento foi arguído ou cuja suspeição foi arguída para decidir provisoriamente quaisquer medidas de urgência que sejam necessárias. Beleza? E aí, né, verificada esta alegação, apresentados esses argumentos, vai ser marcado o julgamento. Tá? Vai ser marcado o julgamento. Marcado o julgamento do tribunal. Marcado o julgamento do tribunal, né, reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal afasta do julgamento o magistrado, determina a remessa dos autos ao substituto legal, e analisa quais atos praticados pelo magistrado suspeito ou impedido podem ter sido prejudicados, considerados inválidos ou prejudicados por essa suspeição e declara nulos. Ele vai lá e analisa, olha, eu acho que esses atos foram mal tomados e, portanto, declaro nulos tais e tais atos. Se ele acha que, apesar da suspeição, não houve atos mal tomados, vamos chamar assim, né, decisões mal proferidas, ele não declara nulidade. Às vezes, a suspeição é muito no começo e não teve decisão nenhuma tomada. Não tem o que declarar nulo. Às vezes, você tem que declarar nulo. Então, somente pegando um processo muito conhecido,
né, como foi da Lava Jato, foi declarado nulo todas as decisões condenatórias. Está todo mundo livre aí. É como se nada tivesse acontecido. É como se nenhum ato de corrupção tivesse acontecido no da Lava Jato. Todos foram anulados quando houve o reconhecimento, né, da suspeição, da clara suspeição do juiz Sérgio Moro naquele processo. O tribunal decidiu anular todos os atos. Beleza? Se o tribunal entende que o juiz não é suspeito e não é impedido, ele determina a continuidade do processo. Perfeitamente a continuidade do processo. Ok? Desta decisão do tribunal, o juiz, como é parte, ele pode recorrer. Ele poderá recorrer. E aí caberá o recurso que couber daquela decisão. Normalmente será um recurso especial ou um recurso extraordinário, a depender de qual seja o tribunal. Além dos embargos de declaração. Tá? Além dos embargos de declaração, caberá recurso especial e recurso extraordinário. Em princípio, porque são decisões dos tribunais. Por fim, quanto ao impedimento de suspeição, aplicam-se as hipóteses de impedimento de suspeição. Tudo o que eu falei aqui sobre impedimento de suspeição, que eu falei sobre o juiz, também se aplica aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, então escrivão, perito, e aos demais sujeitos imparciais do processo, inclusive as testemunhas. Também as testemunhas, quando vão depor, embora a testemunha seja rolada pelo autor ou pelo réu, é o autor quem indica, ou é o réu quem indica, é o autor quem indica, ou é o réu quem indica, também a testemunha precisa ser imparcial, porque ela presta serviço público. Não pode ela, né, ser suspeita ou ser impedida. Então, as hipóteses de impedimento de suspeição também se aplicam às testemunhas, aos auxiliares do juízo, aos membros do Ministério Público. Beleza? Beatriz, você levantou a mão. Desistiu ou ainda quer fazer pergunta? Eu quero, professor. É porque eu estou na rua aqui, mas dá para me ouvir bem? Lhe ouvimos perfeitamente. Mesmo que as decisões sejam anuladas do processo, tem como aproveitar a prova que já foi produzida ou tem que, fazer tudo de novo? O tribunal é quem vai decidir. Porque, por exemplo, prova documental, ela se aproveita perfeitamente. A prova documental ou documentada, ela está aproveitada. Mas a prova, por exemplo, oral produzida perante o juiz, o tribunal é quem vai decidir. Entendeu? Entendi. Obrigada. Depende da natureza da prova. A que está documentada, a documental, ok. Mas aquela, por exemplo, inspeção judicial, que é aquela que o juiz faz, o tribunal decide. Entendi. Obrigada, professor. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Auxiliares do juízo. Pessoal, os auxiliares do juízo também são sujeitos do processo. E como o próprio nome diz, né? Como o próprio nome diz, são sujeitos que estão ao auxílio do juízo, né? Se ficar mais fácil vocês entenderem, é como se fossem pessoas que estão ajudando o juiz a julgar a causa, né? Então, a gente fala do juízo porque não é para a pessoa física do juiz, é para, né, o Estado juiz, né, poder melhor promover a prestação jurisdicional, para que possa o Estado juiz melhor promover a prestação jurisdicional. Alguns desses auxiliares do juízo, eles são necessários em todo e qualquer processo. Escrivão ou chefe de secretaria e oficial de justiça. Outros auxiliares, né, eles serão contingenciais, podem ou não podem ocorrer. O perito, o administrador judicial, o tradutor, ocorrem ou não ocorrem. Alguns dos auxiliares do juízo, eles necessariamente são carreiras formadas por servidores públicos, o escrivão e o chefe de secretaria. Outros, eles podem estar entre as carreiras públicas. O mediador e o conciliador judicial pode ou não ser, o tribunal escolhe se faz ou se não faz carreira de servidor ou se faz concurso REDA. Aqui na Bahia, por exemplo, é REDA. Ou se contrata uma empresa privada, uma câmara de conciliação privada, para fazer essa figura de conciliação, né?
E alguns nem tem. Normalmente não tem. Nenhum tribunal tem intérprete e tradutor, porque são figuras muito incomuns. É muito raro acontecer esses auxiliares do juízo. Então, você tem uma pleiade muito grande de figuras a título de auxiliares do juízo, mas todas eles estão à disposição e funcionam para, né, e servem, né, para auxiliar na prestação jurisdicional, a fim de que possa o Estado juiz, né, ter uma melhor capacidade de prestar jurisdição. Beleza? Então, são auxiliares do juízo, o escrivão ou chefe de secretaria, esses são a mesma figura, é somente a depender do nome que a lei de organização judiciária local dá. Então, aqui na Bahia, chamava-se escrivão. Depois, a recente lei de organização mudou para chefe de secretaria. Na Justiça Federal, sempre chamou de chefe de secretaria. Tá? O oficial de justiça, o nome sempre foi de oficial de justiça. Perito, o depositário, o administrador, o intérprete ou tradutor, basicamente sinônimos. O mediador e o conciliador, né? Eles têm funções análogas, porque atuam na solução de meios autocompositivos, mas possuem função distinta, porque usam técnicas distintas. O partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Né? Mas vamos tratar aqui dos mais importantes, tá bom? Dos mais importantes. O escrivão ou chefe de secretaria é a mesma coisa, só depende do nome. Ele é a pessoa, é como se fosse o chefe administrativo do juízo. É como se o juiz fosse o chefe judicante e o escrivão é como se fosse, o chefe de secretaria é como se fosse o chefe administrativo da administração. É claro que ele está subordinado ao juiz, mas ele é como se fosse o chefe do cartório. Ele é quem manda no cartório judicial. Ele é a segunda pessoa mais importante da vara. Depois do juiz, a pessoa mais importante é o chefe de secretaria, é o escrivão ou chefe de secretaria. Tá? E aí o CPC regra as atividades dele, além de outras atividades que podem ser designadas pela lei de organização judiciária. Então, ele é quem toma conta do cartório e ele pode ainda praticar alguns atos jurisdicionais, despachos de mero expediente, né, que não tem conteúdo decisório, por delegação do juiz, inclusive por delegação do juiz. Mas, por exemplo, é ele que cabe fazer a redação dos ofícios, dos mandados, das cartas precatórias. Então, quando sai lá o mandado de citação, o juiz determina no processo: cite-se o réu. Quem prepara a carta que vai para o correio ou o e-mail, quando a citação é por e-mail, é o oficial, o escrivão ou o chefe de secretaria. Beleza? É a ele que cabe efetivar as ordens judiciais, promover as citações, né, as intimações, praticar todos os atos que forem atribuídos pela norma. Então, quando o juiz manda, é ele quem vai preparar as ordens e ele que vai determinar o oficial de justiça que cumpra. Então, ele deve comparecer às audiências e, se ele não vai, ele designa um outro servidor, né? É ele que tem a responsabilidade da manutenção dos autos. Isso hoje é menos importante, porque os processos hoje são eletrônicos. Mas quando os autos eram físicos, quando o juiz queria um processo, ele tinha que pedir ao escrivão ou ao chefe de secretaria. O juiz não podia chegar lá e meter a mão no processo. Eu quero esse processo. Ele tem que pedir. Claro que, sempre que pedisse, o escrivão, o chefe de secretaria, daria. Mas a responsabilidade formal do processo, quem respondia formalmente pelo processo, é o escrivão, chefe de secretaria. Então, é o escrivão que remete o processo em conclusão para o juiz. É o escrivão que coloca o processo para que o juiz dê a decisão conclusiva. Então, quando você precisa de uma certidão, é o escrivão que fornece as certidões. E o escrivão pode praticar atos de ofício meramente ordinatórios,
conforme o ato praticado pelo juiz. Então, alguns atos, alguns despachos de mero expediente, como, por exemplo, veio a contestação, ouça-se o réu, ouça-se o autor sobre a contestação, ou seja, determinando a ouvida da réplica, manifesta sobre a réplica. O escrivão pode fazer independente do juiz, se o juiz autorizar isso por portaria. A manifestação sobre meros documentos, a designação da data de audiência, esses atos o juiz pode, o escrivão pode fazer por designação do juiz. Beleza? Cabe ao escrivão também fazer a organização da ordem cronológica de recebimento, de publicação dos atos e de conclusão para o juiz. Praticamente em todo o país, os processos são lentos e são demorados. Tá? São lentos e são demorados. E o CPC criou, determinando, lá no artigo 12, a ordem preferencial de julgamentos. Ele impôs aos magistrados que, como regra geral, as decisões serão proferidas a partir de uma ordem cronológica de julgamentos. Então, para evitar que você tenha preferências, que julgue primeiro o processo de um amigo e depois o processo de outro, existe uma ordem cronológica e algumas preferências legais. Então, as pessoas idosas possuem preferências, pessoas com doença grave possuem preferência legal de julgamento, devem passar na frente da fila. Mas, fora isso, você tem que seguir uma ordem cronológica de julgamentos. E aí você tem, é claro que aí as medidas, existem procedimentos que furam a fila, mandado de segurança, habeas corpus, furam a fila. Mas mas quem organiza esta lista é o escrivão, ou chefe de secretaria. E deve ele, inclusive, respeitar e publicar essa lista. É claro que você tem hipóteses, né? É claro que você tem hipóteses, além legais, de que não se sujeita à fila, como as medidas de urgência. Beleza? Por fim, o escrivão, ou chefe de secretaria, ele responde, né, de forma pessoal, sempre que agir com dolo ou com culpa, né, ou quando, sem justo motivo, deixar de cumprir ou retardar o cumprimento dos atos que lhe caibam ou que lhe sejam determinados. E aqui é importante a gente observar a diferença que há, né? O juiz, não sei se vocês vão lembrar, ele responde por dolo ou fraude. Não responde por culpa. Você vê que a corda sempre quebra do lado mais fraco. E já o escrivão, chefe de secretaria, os outros auxiliares, vocês vão ver também, eles respondem por dolo ou culpa, enquanto que o juiz é por dolo ou fraude, não responde por culpa. Juiz e Ministério Público e advogados públicos e defensor público não respondem por culpa, mas o servidor responde por culpa. Vamos adiante, oficial de justiça. Pessoal, o oficial de justiça, ele é o responsável, né, pela comunicação externa do juízo, né, com o mundo externo. É o oficial de justiça quem sai para levar a citação, quem sai para levar a comunicação, eventualmente quem pode fazer a avaliação, né, de um bem que foi penhorado. É ele quem vai fazer. Eu preciso ir lá tomar o carro de alguém. É o oficial de justiça que vai tomar o carro. Eu preciso fazer a citação de alguém, pessoal, porque por carta não resolveu. É o oficial de justiça que vai fazer a citação. Eu preciso lá fazer o despejo, botar a pessoa para fora da casa. É o oficial de justiça que vai. Se necessário, com reforço policial. Mas é o oficial de justiça, né, que fará todos esses atos. O oficial de justiça, ele é obrigatório. Ele tem que ter pelo menos um para cada juízo. Para cada juízo. Se eu tenho 3 varas, eu tenho que ter 3 oficiais de justiça. Se eu tenho 4 varas, eu tenho que ter 4 oficiais de justiça. Pelo menos. Né? Pelo menos. Tá bom? Normalmente tem-se mais, mas eu tenho que ter pelo menos um para cada juízo. Então, é essa pessoa de comunicação externa. Então, incumbe ao oficial de justiça fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos
e demais diligências próprias do seu ofício, tá? Sempre que possível, na presença de 2 testemunhas, certificando tudo nos seus respectivos mandados, tá? Com menção a lugar, dia e hora. Executar as ordens do juiz a que tiver subordinado, entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento, auxiliar o juiz na manutenção da ordem, efetuar as avaliações, quando for o caso, certificar em mandado proposta de autocomposição. Né? Isso aqui, eu volto a falar isso mais adiante, é a importância que o CPC deu à autocomposição, obrigando o oficial de justiça, se a pessoa disser que tem proposta de acordo, a contar com proposta de acordo. Também o oficial de justiça tem responsabilidade pessoal. Então, o oficial de justiça é responsável civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusar a cumprir os prazos e os atos impostos pela lei ou pelo juiz, a que está subordinado, ou praticar ato nulo, com dolo ou culpa. Também ele responde por dolo ou culpa. Beleza? O perito, pessoal, perito escrivão e oficial de justiça é sempre servidor público. Não pode haver perito, não há perito, ou perito que me perdoe, não há escrivão, chefe de secretaria e oficial de justiça terceirizado, REDA, ou contratado via pessoa jurídica. Beleza? Não há. Já o perito pode ou não ser. Como regra, o perito não é um servidor público. Você tem alguns peritos, como, por exemplo, na área criminal, você tem a polícia técnica, você tem a perícia do IML, você tem os médicos do IML, que são peritos. Mas na área civil, a regra é que você não tem perito contratado. Por quê, pessoal? Porque o perito, ele é a pessoa física ou a entidade científica, que irá ser responsável pela produção da prova pericial. A prova pericial é um meio de prova. É um meio de prova que serve para o juiz para promover a prova técnica. Todas as vezes que seja necessário para a solução da lide, conhecimento técnico que o juiz não detém. O juiz, né, sabe do direito, né? Dar-me factum, dabot ius. Me dê os fatos, eu te darei o direito. Mas o juiz, ele não sabe todas as áreas científicas do mundo e todas as áreas científicas podem demandar processos. Então, pode ter um processo que uma das partes diga que houve um erro médico, que o médico, na cirurgia, cortou o nervo simpático no lugar errado, que era para ter cortado o nervo simpático no item T2 e foi cortado no item T4, ou vice-versa. Ou que durante a cirurgia ele cortou a artéria errada, que não deveria ter sido cortada. Ou pode ter um processo em que as partes estão discutindo as demarcações dos limites territoriais da fazenda que eles compraram, em que dizem que tem a latitude tal, medido a partir do rio tal, a tantos metros tais. Pode ser que no outro processo houve um desabamento e as partes aleguem que isso decorreu de um vício construtivo. Ou alguém comprou um apartamento, né, e está tendo uma rachadura e alega que é um vício construtivo por culpa da construtora. Em outro processo, alguém alega que a empresa pegou um empréstimo e que o banco não está aplicando os índices econômicos adequados e corretos que foram pactuados para as correções monetárias próprias. Em um outro processo, alguém comprou um carro e diz que o carro está com um defeito, né, e que está dando problema na bomba de combustível, e que a bomba de combustível, né, não está funcionando, e isso está gerando um engasgo no carro e ele quer que a empresa... Então, seja, no primeiro caso eu preciso de conhecimento médico, no segundo caso eu preciso de conhecimento de engenharia de agrimensura,
No terceiro caso, eu preciso de conhecimento de engenharia civil. No quarto caso, eu preciso de conhecimento de engenharia mecânica. Eu não tenho como fazer concurso público e ter tantos funcionários, porque eu não sei nem quantos processos vão ter de cada um desses casos. Então, o perito, né, é por isso que a figura do perito, ele é escolhido pelo juízo a partir, né, de um cadastro que é mantido pelo tribunal, através, né, de profissionais que estejam legalmente habilitados em todas essas áreas, através de pessoas físicas ou órgãos técnicos ou científicos que se cadastram no tribunal. Então, o tribunal, de tempos em tempos, ele abre o cadastro. Diz assim, olha, estou abrindo um cadastro para engenheiro agrimensor, para engenheiro agrícola, para engenheiro civil, para arquiteto, para médico, para engenheiro agrônomo, para contador, para economista, para avaliador de imóveis, e aí abre todos esses cadastros. E aí há empresas como, por exemplo, e aí ele mesmo, o tribunal, pode procurar empresas, instituições ou entidades de muita reputação, né, como aquele Inmetro, por exemplo. O tribunal pode fazer um convênio com o Inmetro para que possa fazer, né, estas perícias. Então, a perícia ela pode ser feita pela pessoa física do perito, ou eu posso fazer convênios com, né, entidades ou órgãos, beleza? Então, em geral, são pessoas físicas ou entidades que são feitas, e os peritos serão remunerados pelos valores fixados pelo juiz. E a lista dos peritos ficará à disposição do tribunal, na secretaria, né, de cada vara, mas entre aqueles que são designados pelo tribunal, e o juiz designará entre aqueles constantes da lista. Beleza? Então, eles são mantidos nesta lista. Aos peritos se aplicam as mesmas lógicas de impedimento e suspeição, e é por isso que todas as vezes que eu tenha que fazer que o juiz designe um órgão técnico, então, eu designei o Inmetro para que faça a perícia, o Inmetro tem que me informar qual é o técnico do Inmetro que fará a perícia de metrologia sobre o pistão ou a máquina, né, que é objeto do problema. Para quê? Para que eu possa, né, arguir, se for o caso, a suspeição daquele técnico que fará a perícia. Beleza? Então, são deveres do perito cumprir o ofício no prazo que o juiz lhe designa e empregar toda a diligência técnica. A execução da perícia é um munus, tá? É um dever público. É um dever público. Então, o perito, em princípio, ele não pode se excusar. Ele pode se declarar suspeito ou impedido, reconhecer o impedimento. Olha, eu não posso fazer uma perícia do processo de minha filha. Ou pode se declarar suspeito, eu não posso fazer porque eu sou amigo íntimo. Ou ele pode excusar-se, né, recusar a perícia, alegando um outro motivo justo, ainda que não seja hipótese de impedimento ou suspeição. Mas, olha, eu estou assoberbado, eu estou com excesso de trabalho. Ele demonstra os motivos justos pelo qual ele não pode fazer, apresentando esses quesitos, e o juiz pode acolher, né, a escusa. Ele não é obrigado a se cadastrar no tribunal, mas se ele se cadastrou no tribunal, ele tem que ter ciência que ele está submetido. E aí, pessoal, para todos esses auxiliares do juízo, e aí eu estou falando isso para o perito, e isso vai servir para os demais auxiliares que não são servidores públicos de carreira, enquanto eles estão exercendo a função pública, o munus público, eles se equiparam a servidores públicos. Então, se, por exemplo, eles são desrespeitados, você pode cometer um crime de desacato. Então, eles estão ali equiparados a servidores públicos no exercício daquela função. Beleza? A responsabilidade do perito também, ela se dá por dolo ou culpa, se prestar informações inverídicas, além de responder pelos prejuízos que causa, com uma sanção a mais.
o perito, né, que presta as informações verídicas e for condenado, ele pode ficar inabilitado para atuar como perito daquele tribunal, é uma sanção a mais, de 2 a 5 anos. Isso vai ser, obviamente, apurado, né? Eu tenho que respeitar a contraditória pela defesa em processo administrativo. E fica-se a comunicação para os demais órgãos dessa função. Ok? Depositário e administrador, pessoal. Depositário e administrador. São duas figuras distintas. São duas figuras distintas. O depositário é quem faz a guarda e a conservação dos bens que são penhorados e apreendidos. É uma função mais simples. Tá? E o administrador é algo que vai além. Além de meramente fazer guarda e conservação, né, o administrador ele pode ter funções de efetiva administração, como se fosse administração de empresa. Como se fosse efetiva administração de empresa. Então, quando eu sou administrador, quando eu sou depositário, eu simplesmente guardo o bem. Então, imagine que o juiz determinou a penhora de um carro e determina a remoção desse carro. Ele vai lá e toma esse carro. Esse carro tem que ser guardado. Às vezes, vocês vão estudar isso lá em processo 4, o próprio réu executado vai ficar como depositário. Isso pode acontecer? Pode. Às vezes, o autor exequente pode ser nomeado depositário, porque todos têm o depositário tem que promover o dever de guarda e conservação. Mas, às vezes, o juiz determina a remoção do bem a um depositário judicial. Então, este depositário judicial é que vai pegar esse carro, vai botar num depósito e ele passa a ter o dever de guardar esse carro, de conservar esse carro. Não pode permitir que esse carro seja deteriorado, que se estrague. Essa é a função do depositário. Beleza? Já o administrador, ele tem uma função normalmente mais complexa. Então, por exemplo, são funções de administrador judicial. Ser administrador judicial na recuperação judicial e na falência. Penhora de empresa e outros estabelecimentos. Penhora de cotas ou ações de sociedade personificadas. Então, eu vou pegar, por exemplo, a figura do administrador judicial na falência. Quando há uma decretação da falência da empresa, o administrador judicial assume. Então, ele vai assumir. Ele vai fazer a demissão dos empregados. Ele vai fazer o recolhimento dos bens. Ele vai, por exemplo, alugar os bens até terminar o processo. Ele vai fazer a venda dos bens. Ele vai pegar esse dinheiro. Ele vai recolher a ordem dos credores. Ele vai fazer a ordem de prioridade de pagamentos legais para primeiro fazer o pagamento dos débitos trabalhistas até 150 salários mínimos. Depois ele vai fazer o pagamento dos tributos. Né? Depois ele vai fazer o pagamento dos bens com garantia real. Depois os pagamentos quirografários. Né? Então, ele administra, de fato, a empresa. Beleza? Então, a remuneração do depositário do administrador será aquela que o juiz fixa. Então, o juiz vai lá e fixa. O administrador receberá 15 mil reais por mês para ser administrador da falência. E ele mesmo que se pagará. O depositário, ele vai dizer assim, ele vai receber 5% do valor do carro quando o carro for vendido. O juiz é quem vai fixar essa remuneração. Tá? Essa remuneração. A responsabilidade do depositário e do administrador será pelos prejuízos que ele causar, né? E será por dolo ou culpa, perdendo, passando a perder o direito, inclusive, à remuneração que ele tem. Tá? Mas ele tem direito, mesmo por dolo ou culpa, a ser ressarcido dos prejuízos, que legitimamente, dos gastos que ele legitimamente teve nessa execução. Com detalhe, o depositário infiel, ele tem responsabilidade penal, né, além da multa, né, por ato atentatório à dignidade da jurisdição. Não sei se vocês vão lembrar que lá no artigo 77 estava, né, entre os atos atentatórios da jurisdição, a figura do depositário infiel. Porque, só lembrando a vocês devem lembrar isso de constitucional, o direito brasileiro, no texto original da Constituição, admitia 2 tipos de prisão civil.
a prisão civil por débitos alimentares e a prisão civil, né, e a prisão civil do depositário infiel. E o que é o depositário infiel? É justamente essa figura, o depositário judicial, que pega o bem e destrói o bem, permite que o bem seja destruído, desfalca o bem, dolosamente desfalca o bem, beleza? Então, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, com base no Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, editou a súmula vinculante número 25, e com a súmula vinculante número 25, ela declarou inconstitucional o texto da Constituição, ainda que originário, o texto da Constituição, para entender que não é possível a prisão civil do depositário infiel. Então, não cabe a prisão civil, mas isso não impede que seja apurado o crime, né, de depositário infiel. Mas deve ser apuração criminal, não é a figura do depósito, da figura do depositário da prisão civil. Beleza? Intérprete e tradutor são sinônimos, mesma coisa. Intérprete e tradutor tem a mesma função. A figura do intérprete e do tradutor, que é justamente verter para o vernáculo os atos processuais que não são praticados em língua portuguesa. Né? O artigo 192 do CPC, que trata dos atos processuais, ele determina que todos os atos processuais devem ser feitos no vernáculo, tem que usar a língua portuguesa. Tá? Tem que usar a língua portuguesa. E sempre que tiver um ato que for redigido em língua estrangeira, ele precisa ser acompanhado da versão traduzida para a língua portuguesa. E esta tradução, ela só terá validade em duas hipóteses. Se a tradução tiver tramitado por via diplomática, ou seja, for traduzida em consulado brasileiro, né, ou pela autoridade central, né, consulado via diplomática, pelo consulado ou pela autoridade central. A autoridade central está correlacionado, né, à cooperação judiciária internacional, ou se vier firmada por um tradutor juramentado, Quem é esse tradutor juramentado? Da mesma forma que o tribunal tem uma lista de peritos credenciados, o tribunal tem... só um segundinho, pessoal, só diminuir aqui o ar-condicionado. Tá? O tribunal tem uma lista de tradutores juramentados. São tradutores, o tribunal baixa um ato de convênio em que ele exige a comprovação, né, da capacidade da competência técnica, a titulação, e permite que você se credencie. Pode ser pessoa física, pode ser empresa de tradução, para figurar como tradutor juramentado, como tradutores juramentados. Tá? A diferença do tradutor, o intérprete é o que faz ao vivo, né? Ele faz acompanhando o ato, e o tradutor é quem traduz os textos escritos. Então, em decorrência do artigo 192, que exige que todos os atos sejam praticados, salvo o nosso data venia, habeas corpus, né, que são corriqueiros, né, os atos precisam ser acompanhados da tradução juramentada. Beleza? Então, o juiz, né, isso é feito independente da nomeação do juiz. Então, quando você, por exemplo, vai juntar um contrato, você vai entrando com ação. Né? Lembra aquele nosso exemplo lá da prova, de um contrato estrangeiro. No exemplo lá que eu dei, ele era bicolunado, já pensando nisso, né? Em português e inglês. Vamos supor que ele fosse só inglês. Você já ia ter que pegar uma via de tradutor juramentado. Bom, e aí isso vai ser feito independente da nomeação do juiz. Tá? Independente da nomeação do juiz. Mas se você juntou sem a tradução, o juiz pode determinar a figura nomear um tradutor para promover a tradução. Ou quando o juiz mesmo requisita um documento e o documento vem estrangeiro, ele nomeia um tradutor. Tá? Então, quando é que o juiz vai nomear intérprete ou tradutor? Quando ele precisar traduzir um documento,
quando ele precisar verter para o português a declaração das partes das testemunhas, que não conhecerem o idioma nacional. Então, quando você indica, né, arrola uma testemunha estrangeira que não fala português, e quando ele precisar realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes das testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio de língua brasileira de sinais, ou equivalente, quando for solicitado. Então, sempre que for necessário. Beleza? Existem os impedimentos para ser intérprete. Não pode ser intérprete quem não tiver livre administração de seus bens, quem for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo, ou que estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal. Além destes impedimentos específicos, também se aplica aos intérpretes, né, os mesmos impedimentos de suspeição aplicáveis ao juiz, e aplica-se os mesmos deveres e responsabilidades aplicados aos peritos. Beleza até aqui, pessoal? Os últimos auxiliares que nós vamos tratar hoje em sala de aula. Valeu, Pamela. Vamos adiante. Os últimos que vamos tratar hoje. E são os que foram mais minuciosamente tratados no âmbito do CPC. São os conciliadores e mediadores. Por que eles foram os mais minuciosamente tratados no CPC? Né? Porque o CPC de 2015 deu uma imensa importância aos meios autocompositivos, né? Deu imensa importância aos meios alternativos de solução de conflitos. E outra coisa interessante, né? Pensando nessa concepção de justiça multiportas, de meios alternativos de solução de conflitos. No ano de 2015, quando foi editado o CPC, e em paralelo no Congresso, tramitavam três diplomas processuais correlatos ao processo, vinculados também aos meios alternativos de solução de conflito, muito importante. O CPC, que deu muita importância, né, aos meios autocompositivos, a solução, a conciliação, a mediação. A lei de mediação, que é essa lei 13.140 de 2015, né, e a lei que alterou a lei de arbitragem. Né? Então, o CPC foi editado em março, a chamada nova lei de arbitragem, mas que é a lei que alterou a lei 9.307, a lei de arbitragem, saiu em maio, e em junho saiu a lei de mediação. Saíram quase que de forma, né, concomitante, essas três leis, né, que trataram da justiça aí, do sistema de justiça, criando, inclusive, ou ajudando, organizando um pouco mais aquilo que a gente normalmente chama de justiça multiportas. Tem um livro de Fred muito bom sobre o tema de justiça multiportas, eu também indico para vocês, que gostam do tema, tá bom? Então, o CPC, ele trouxe uma série de institutos de valorização, de incentivo e de privilégio dos meios autocompositivos de solução dos conflitos de interesse. Então, só para dar alguns exemplos, ele trouxe a busca de soluções consensuais como um princípio do Código. Ele, lá nas normas fundamentais, lá no artigo, logo no artigo 2º, os parágrafos 2º e 3º, ele trouxe como princípio do Código a busca de soluções consensuais, como um princípio do Código. Segundo, o primeiro ato depois da citação, né? O segundo ato do processo, petição inicial, o segundo ato, antes da contestação, no procedimento comum, é a designação de uma audiência conciliatória. Então, você faz uma audiência de conciliação antes de contestar, até para evitar que com a contestação se acirrem os ânimos. Então, você faz uma audiência de conciliação obrigatória. É o segundo ato do procedimento. Depois da petição inicial, não vem a defesa. Depois da petição inicial, vem a audiência de conciliação. Terceiro, ele instituiu como um dever do magistrado, lá no artigo 139, que a gente estudou, inclusive botei o artigo e tratamos inciso por inciso em sala de aula, o dever de buscar a autocomposição como um dever do magistrado. Né? A gente acabou de falar do oficial de justiça, que é um dever do oficial de justiça certificar nos mandados toda proposta de conciliação que ele receba, né,
Colocou-se como uma das hipóteses específicas de suspensão dos atos processuais a instauração de mutirões, né, de autocomposição, os chamados mutirões de conciliação, né, que foram instituídos pelo CNJ e praticamente todos os tribunais fazem anualmente um mutirão de conciliação, né? A autocomposição ou a busca da autocomposição é uma hipótese própria de produção antecipada de prova. O CPC busca tanto a autocomposição que ele permite que você faça no processo uma composição, um acordo, uma conciliação que traga para o processo para fazer acordo alguém que não está no processo e uma matéria que não está discutindo o processo. É como se você dissesse assim, olha, eu estou discutindo aqui uma batida de carro, mas ou melhor, eu estou discutindo aqui um contrato. Mas olha, meu amigo, mas eu só faço esse acordo com você se você der quitação também para minha filha, que não está no processo, e também me pague aquela outra dívida que você me deve daquela outra casa que você me vendeu há 5 anos atrás. Então, você pode também fazer isso, tanto que se busca. E admite também que você entre com o processo de jurisdição voluntária só para homologar um acordo. Então, só para dar alguns exemplos, tá, de como foi importante. O CPC instituiu o chamado Sejuscs, né? Todos os tribunais são obrigados a criar esses centros judiciários de solução de conflitos, né, que são regrados e organizados pela resolução número 125 de 2010 de CNJ, que já sofreu diversas alterações e atualizações, diversas atualizações e atuações. Essa resolução 125, inclusive, é a resolução base, né, da chamada justiça multiportas. E é muito importante para quem gosta do assunto. Traz, inclusive, o programa do curso de formação de conciliadores, né? Só pode ser conciliador e mediador quem é formado de acordo com os parâmetros da resolução 125 do CNJ, né? E é uma resolução muito importante sobre o assunto. Qual é a diferença essencial, pessoal, de conciliador para mediador? Ambos são facilitadores na busca da autocomposição. Ambos facilitadores na busca da autocomposição. Diferença central entre eles. O conciliador, ele em geral é preparado para usar técnicas de pessoas que nunca tiveram relação anterior. Então eu uso o conciliador em um processo de uma batida de carro, em um processo de 2 pessoas que tiveram uma briga num show, um processo de 2 pessoas, de 2 empresas que estão disputando um contrato numa licitação. São pessoas que não têm vínculos anteriores. E os mediadores são facilitadores de busca de autocomposição quando os sujeitos do processo possuem vínculos e laços anteriores. Então, os mediadores são muito mais aptos e preparados, por exemplo, para criar processos de família, separação judicial, alimentos, ou brigas de sócios, né? Disputa entre sócios de uma determinada empresa, são mais próprios para os mediadores. Tá? O artigo 11 da Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, ele traz como requisitos para ser mediador, e podem ser requisitos também extensivos, né, para os conciliadores, ser uma pessoa capaz, ser graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior, e não precisa ser curso de direito, qualquer curso de ensino superior, e ser capacitado, né, numa escola própria de formação de mediação, vinculada à Escola Nacional da Magistratura, né, ou em cursos mínimos de acordo com os requisitos do CNJ e do Ministério da Justiça. E os mediadores e conciliadores vão aplicar técnicas negociais e isso sempre é pautado na livre autonomia dos interessados. Tá? São princípios, né, da conciliação e da mediação. Independência, ou seja, os conciliadores e mediadores precisam atuar com a independência. Imparcialidade, eles não podem ser parciais, tendentes a um lado, tem que atuar com imparcialidade. Autonomia da vontade,
né? Conciliação e mediação não pode ser imposta. Ela tem que ter, né, tem que decorrer da autonomia da vontade das partes. Confidencialidade. Ou seja, em geral, salvo disposição contrária das partes, aquilo que se discute na conciliação não pode ser usado como prova no processo. É por isso que as conciliações e mediações são feitas com conciliadores e não com o juiz. Porque eu chego lá na conciliação, eu posso confessar que eu devo e depois eu posso, no processo, negar que eu devo. Porque aquilo ali está sendo realizado sob sigilo, sob confidencialidade. Né? Então, eu não preciso... Ali eu posso me abrir, reconhecer, ainda que informalmente, um débito, que no processo eu posso negar um débito, porque ali está sendo realizado sob confidencialidade. Oralidade, né? As discussões na mediação são orais, não são por escrito, eu não preciso apresentar propostas escritas, né, de acordo, são informalidade. A decisão informada, ou seja, os conciliadores e mediadores devem informar as partes das consequências das suas decisões. Isonomia entre as partes. Então, esses aqui, daqui para cima, eles estão previstos na lei de mediação e também no CPC. As de baixo estão previstas somente na lei de mediação. A isonomia entre as partes, mas que, de certa forma, está correlacionado com a imparcialidade. A busca de consenso, que, de certa forma, está correlacionado com a autonomia de mediação. Né? E a boa-fé, que é um princípio geral previsto no CPC. Tá? Então, a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no processo e, como consequência da confidencialidade do sigilo, que é próprio da condição de mediador, o mediador e o conciliador, ele não, e assim como os membros da sua equipe, eles não podem, né, nem divulgar e nem depor no processo. Você não pode, depois da parte, dizer assim, olha, eu quero chamar o mediador para comprovar que a parte disse que me devia, lá na conciliação, que me devia 5 mil. Você não vai poder fazer isso. Tá certo? Então, todos os conciliadores e mediadores, né, podem ser judiciais ou podem ser feitos através de câmaras privadas. É possível ter câmaras privadas de conciliação e mediação. Tá? Eles farão parte também de uma lista credenciada do tribunal. E aí o tribunal tem 2 opções. Bom, tem 3 opções, vamos colocar assim. Uma, ele pode fazer concurso público e ter servidores, ele pode ter concursos públicos e ter servidores que são conciliadores e mediadores, servidores públicos de carreira, como ele tem juiz do tribunal, mediador, tribunal e conciliador. Bom, não é isso que tem o tribunal. Ele pode ter prestadores de serviço, conciliadores e mediadores, como REDA, prestadores de serviço. É o que o nosso tribunal tem. Ou ele pode ter uma lista, né, contratar empresas privadas, né, câmaras privadas de conciliação e de mediação, que estas empresas privadas, elas lá contratarão os seus mediadores e conciliadores e prestarão serviços para cá. Quando fizer isso, né, elas obrigatoriamente terão de dar uma quantidade mínima, X, no convênio TARÁ, de conciliações gratuitas para atender aos processos das partes que têm assistência judiciária gratuita. Tá? Porque quando ele for servidor, ele receberá vencimentos. Quando ele for REDA, etc. e tal, ele receberá pela prestação de serviço. E, normalmente, é um valor que ele recebe por conciliação. A parte paga uma taxa, e essa taxa é revertida para o conciliador. Tá? E a mesma forma que tem a remuneração quando são das câmaras privadas. Tá bom? Foi Pamela que pediu, foi? A palavra já... Professor. Foi Juliane. Diga, Juliane. O senhor deu exemplo de confissão, mas se ocorrer algum crime durante a audiência, o conciliador pode ser testemunha? Aí é uma outra coisa, ele não deve ser testemunha. Se ocorreu algum crime durante a audiência, ele tem que imediatamente comunicar o fato à autoridade policial, porque aí é um dever de todos. Tá? E aí não tem. Aí extrapola o dever de confidencialidade, porque ele tem o dever legal de comunicar o crime.
Nesse caso, ele pode. Mas não, ele não pode prestar depoimento naquele processo, entendeu? Para aquele processo. Mas se houve o cometimento de um crime, ele tem o dever legal de comunicar o fato à autoridade policial. Tá certo, obrigada. Nada. Pronto. Então, por fim, pessoal, se os conciliadores e mediadores cadastrados são advogados, eles estão impedidos de exercer a advocacia naqueles juízes em que ele presta função. Então, se ele é conciliador mediador do juizado especial, ele não pode advogar no juizado especial. Beleza? E o tribunal, né, se for fazer a criação de mediadores, de quadro de mediadores próprios, ele precisa fazer por concurso público de provas e títulos. Tá? As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador e o mediador que bem quiserem, ou a Câmara privada, se assim preferirem. Então, para a sua audiência de conciliação, as partes podem ir lá e apresentar uma petição, dizendo assim, olha, nós queremos que a nossa audiência de mediação seja feita na Câmara de Mediação da Associação Comercial da Bahia, que é uma Câmara de Mediação e Conciliação, de conciliação, mediação e arbitragem privada que tem. Ou elas podem se conhecer e dizer, eu quero que seja mediadora do nosso processo a Alessia Caldas, se a Alessia for capacitada para tal e fizer parte do corpo de lá. Agora, se as partes quiserem escolher especificamente, o conciliador não precisa sequer estar cadastrado no tribunal. Eu posso escolher conciliador que não esteja cadastrado, mas tem que ter a formação, né, de conciliador como tal. Tá? A remuneração do conciliador será de acordo com a tabela fixada no tribunal. Ponto. Como eu já disse, né, aplica-se aos conciliadores as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição. E deve, né, o conciliador imediatamente comunicar a hipótese de impedimento ou de suspeição para que ele seja substituído, né, da causa. Se ele, como é que eu digo, toma ciência da situação, ou seja, só quando ele vai para a audiência que ele percebe que o processo é do irmão dele, né, ele automaticamente interrompe a audiência, se afasta e se comunica. E também existe uma quarentena para o conciliador e mediador, né? Ele fica impedido como é que eu digo, quando termina a audiência, de assessorar ou de representar ou de patrocinar qualquer das partes por um ano de toda e qualquer audiência que ele faz. Toda e qualquer atuação como conciliador e mediador torna ele impedido, né, de advogar, de representar, de prestar serviços, porque pode não ser só advogado, e aí é ampla essa quarentena, por um ano, para a parte em relação à qual ele participa. Beleza, pessoal? Até aqui? Beleza até aqui? Então, vivo. Vamos adiante. Já estamos terminando aqui, viu, pessoal? Então, por fim, será excluído do cadastro de conciliadores todo aquele conciliador mediador que agir com dolo ou culpa na condução da conciliação sob sua responsabilidade ou vincular qualquer dos deveres de conciliação e mediação, ou seja, de respeitar aqueles princípios que a gente tratou, tá? Imparcialidade, confidencialidade, todos aqueles princípios, tá? Ou atuar em procedimento de conciliação e mediação que tiver suspeito ou impedido. Ficar comprovado posteriormente a suspeição ou impedimento que ele participou, né? Ele deverá ser excluído dos cadastros. Obviamente, essa exclusão tem que ser apurada em processo administrativo, mas o juiz coordenador do centro, do Sejusc, que ele faz parte, pode promover, se o fato for grave, um afastamento cautelar de 180 dias em decisão fundamentada, tá? Em decisão fundamentada.
Por fim, apesar da Fazenda Pública, como regra, atuar com direitos indisponíveis, não significa dizer que não exista possibilidade de transação quanto à forma de execução dos direitos relacionados à Fazenda Pública, tá? Então, determinam, e isso é importante, inclusive, porque, assim, como eu estava dizendo a vocês, de forma concomitante ao CPC, tramitou a Lei de Mediação e tramitou a Lei 13.129, que alterou a 9.307, que é a Lei de Arbitragem. E a doutrina já defendia a possibilidade da administração pública fazer arbitragem. Porque a arbitragem ela só é cabível, né, entre pessoas maiores e capazes vinculadas a direitos patrimoniais disponíveis. E muita gente dizia, olha, não cabe arbitragem na administração pública, porque os direitos da administração pública são vinculados a direitos indisponíveis. Não é porque são direitos indisponíveis que você não pode promover transação em relação à forma de execução. Alimentos são direitos indisponíveis, mas você pode fazer acordo no cumprimento de alimentos. Né? O direito penal também mas você tem os acordos de não persecução criminal. Né? Então, mesmo sendo indisponíveis muitos direitos relacionados à administração pública, é possível a realização, né? É possível a realização de transação, né? De transação sobre a forma de execução e de cumprimento destes direitos. Né? Tanto que você pode, né? Existem câmaras de arbitragem próprias da administração pública. É claro que elas são submetidas aos limites próprios da administração pública e quando a administração pública assim o quer. E nesse contexto, né, determina o CPC que a União, Estados e os municípios devem criar suas próprias câmaras de mediação e conciliação. Claro, com as finalidades, os requisitos, né, e as preocupações próprias das conciliações relacionadas, né, à solução conflitual no âmbito da administração pública. Para quê? Para dirimir os conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, para avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública e promover, quando couber, a celebração de termos de ajustamento de conduta. Então, dentro do próprio âmbito da administração pública. Então, por exemplo, a própria lei de licitação admite reequilíbrio econômico-financeiro. Por que não fazer isso no âmbito de uma Câmara de conciliação da própria administração pública, onde se pode avaliar mais corretamente a presença dos requisitos legais que admite esta forma autocompositiva de solução do conflito, a fim de evitar a judicialização, que é uma hipótese que se admite, né, a autocomposição. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso que cabe por hoje. Próxima aula, a gente trata de Ministério Público, é o último dos, digamos assim, dos sujeitos auxiliares, para que a gente possa entrar aí em litisconsórcio, intervenção de terceiros e terminar a unidade 4, que foi a maior unidade, e partir para a unidade 5 e terminar. Com fé em Deus, a gente termina em janeiro. Né? A todos vocês, um Feliz Natal, né? E um próspero Ano Novo. Em 2025 a gente se encontra, tá bom? De nada, Juliane. Oi, Pamela. A data da segunda prova, falaram no grupo que ia mudar e tal, o senhor já definiu? Vai mudar, a gente só vai decidir ano que vem, 2025. Tá certo. Bom final de ano para o senhor, viu? Feliz Natal. Obrigado, Pamela. Para vocês todos também. Professor, o senhor poderia compartilhar os slides, mesmo que incompletos? Eu posso fazer isso, sim. Eu organizo isso, Obrigada. Isabel. Valeu. Bom fim de ano. Valeu, obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. A todos e a todas. Tchau, tchau. Valeu.